Fala galerinha, Thiago Linhares aqui. Bom, bem-vindo então ao vídeo do projeto End-to-End de análise de dados. Então, nesse projeto estaremos aí desenvolvendo a extração, a transformação, né, modelagem no modelo Medallion e depois, posteriormente, também a parte do BI, tá? Então, a gente vai fazer aí toda essa parte que gere um projeto de dados, né? Então, tudo que engloba em um projeto de dados completinho. Primeira parte, então, claro, de um projeto em si, né? Não só de dados, mas um projeto do escopo, né? A parte do escopo, tanto o escopo de negócio quanto o escopo técnico. Aqui eu desenvolvi um escopo, tá aí no nosso repositório, tá? E aqui eu ia fazer outro projeto, então, depois tem que até mudar o nome aqui. Mas é importante destacar a arquitetura do projeto. Então a gente vai ter uma API, né, que a gente vai consumir. Depois a gente vai consumir ela com o Airbyte. A gente vai jogar para um banco Postgres. A gente vai modelar no dbt. A gente vai, né, fazer essa modelagem do modelo Medallion, né, que é as camadas ali bronze, prata e ouro, ou né, Stage, Intermediate, Marks, dentro desse nosso DW. E depois a gente vai fazer a visualização de dados no Metabase. Tudo isso aqui orquestrado pelo Apache Airflow, tá? Tanto o Airbyte quanto o dbt, os dois aí orquestrados pelo Apache Airflow. E eu vou mostrar tudo, todos os conceitos, o porquê de fazer e tudo mais. Muito importante destacar que a gente vai subir esse projeto na nossa infra. Que infra é essa? Essa infra aqui, ó. Então, se você está chegando agora no meu canal, nesse vídeo, importante destacar que a gente subiu essa infra e tá tudo gravado no YouTube, tá? Como fazer, tudo passo a passo, tá? Então você pode vir aqui, ó, e ver todas as aulas que a gente subiu essa infra. Então, uma infra bem robusta aí. E a gente vai desenvolver esse projeto nessa infra. Então, não mostrarei como subir, como abrir container, enfim, porque eu já fiz isso no projeto aí Athena. Então tem uma playlist inteira aí que a gente mostra como que faz isso. Beleza? Então bora, né? A API que a gente vai pegar é essa API aqui, ó, do governo federal. E é a API de Covid-19, tá? Então essa API aí foi muito solicitada aí nas épocas de Covid, tá? Então, enfim, tem muita gente que trabalhou nesse projeto aí e tudo mais, então beleza. Então aqui você podia simplesmente, né, baixar os dados em CSV e seguir o seu projeto, mas não é isso que queremos. Queremos de fato chegar na API. Então é importante ressaltar que você precisa ter uma conta aqui no Brasil I/O, né? Então você pode criar uma conta, é bem simples de criar. Eu vou fazer login aqui porque eu já tenho uma conta. E aqui tem vários datasets, ó, não tem só do Covid-19, tem do ProUni, eleições e vários outros gastos de deputado, enfim, tá? Então, beleza. Importante destacar também que você precisa ter uma chave de API, que é bem simples, é só você botar aqui criar chave de API, depois que você fizer sua conta. Então, essa chave a gente vai usar aí para conseguir fazer a coleta dos dados, beleza? Aí, aqui tem um passo a passo, né, de como conectar essa API. Então, ele mostra ali como conectar, né? Ele fala aqui de um Python, aí depois ele fala de uma biblioteca, enfim, cadastre-se, autentique-se, né? Você vai precisar de um token. Aqui ele mostra também como fazer requisição via HTTP, né? Então, você vai precisar lá de passar um reader chamado Authentication, e nesse Authentication você passar o seu token como parâmetro. Enfim, todo esse rolezete aqui. Então você pode puxar essa API em vários tipos de ferramentas ou direto no Python, enfim, do jeito que você quiser, beleza? A gente vai fazer no Airbyte, que é aqui a nossa ferramenta de EL, né? Esse importante destacar que esse projeto é no modelo ELT, então vamos extrair, carregar e depois transformar aí no dbt, tá? Então é um modelo moderno, né? Uma stack moderna.
Então, aqui no Airbyte, né, já mostrei nas outras aulas como é que ele funciona, mas na teoria é bem simples. Você precisa ter uma fonte de dados e uma destination, para onde você quer jogar este dado. O primeiro cara que eu vou colocar aqui é uma destination, nosso destino. Quem que vai ser o nosso destino? O nosso destino será o nosso DW, que é o Postgres. Então, já configurei aqui, mas vou mostrar para vocês como é que configura. É bem simples, você vai botar destination, Postgres e vai fazer ali a configuração. Então, botei o host, botei a porta, né? Aqui eu estou usando a porta 5433, que não é a porta padrão do Postgres, né? Vale ressaltar, mas no nosso caso aqui a gente subiu nessa porta. Aqui vai ser o dbname, né? Public, o usuário, e aqui o seu vai estar assim, né? Então, optional. Aqui você vai botar a senha do usuário. Vai dar um teste aqui e ele vai gerar então esse cara assim, ó. Então você já tem uma destination, que é aonde vai cair o dado. Agora a gente precisa uma source. Como é uma API, normalmente não vai ter pronto aqui, tá? Tem várias sources prontas. Mas se você quer sources de API prontos, provavelmente você vai ter do Facebook, vai ter do Git, vai ter de coisas assim que já são muito usadas, a Instagram e tudo mais. Se você digitar Brasil aqui, ó, não existe, né? Brasil I/O não existe. Então, o que que a gente vai fazer? Bem simples, a gente vai criar, né? Então, a gente vai buildar aqui, né? Uma source. A gente vai em builder e a gente quer fazer aqui, ó. Ele pergunta se você quer importar um YML ou você quer criar. Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer, né? Vai buildar, então, essa conexão. Eu vou abrir aqui. E aí, aqui, ó, tem dois jeitos de você fazer o build, né? Você pode vir por UI, então você vai fazer a conexão, você vai colocar aqui a base URL, o tipo de autenticação. Depois você conseguir se autenticar, né? Daí tem vários tipos, ó, session token, né? É bem completo, tá? Depois que você se autenticar, você vai vir em strings, que são os endpoints, tá? Ou você pode vir por YML, ó. O que que o YML faz? Você pode fazer isso tudo via código. Então, eu já fiz o código e vou deixar aí no repositório e vou colar ele aqui, ó, tá? Que é dessa API que a gente estava falando. Então, vou pegar só meu token aqui, vou copiar meu token aqui e vou jogar na API, tá? Save. Eu vou fazer um teste. Ó, o que que ele deu, ó? Ele retornou dados, tá vendo? Ó, cidade, casos confirmados, tananana, beleza. Eu posso vir em UI daí e posso ver como que ele fez, ó. Ele criou esse cara aqui, ele botou uma authentication meio que personalizada, né? Pôs um input e aqui o string, ó. Daí no string eu posso também ver o que que ele fez. Mas no caso tá tudo certo, ó. A gente tá trazendo dados. Então o que que eu vou fazer? Eu vou mudar o nome dela e vou botar aqui a API underline, vou botar tudo minúsculo, né? API underline Brasil e o underline Covid-19. Beleza, o que que eu vou fazer agora? Eu vou publicar. O que que aconteceu? Ele publicou. Então posso sair do builder e ver aqui, ó, inclusive a versão que eu tô desse cara. Então, se eu precisar fazer uma nova versão, né, eu tenho todo o versionamento aqui, beleza? Então, o que que eu tenho agora? Eu tenho um source, né, aqui o custom, ó, API Brasil IO Covid, e eu tenho um destination, ou seja, eu posso fazer uma connection, tá? Porque eu tenho tanto origem quanto destino. Vou criar a connection. Qual que é o source? Custom Brasil IO. Vou colocar o API key aqui de novo. Deixa eu ver se é esse API key. Beleza, set. Ele vai testar. Ó, então beleza, ele testou e falou que tudo ok. Agora eu vou no Postgres, que é a minha destination. Agora ele vai testar, né? Pra ver se tá tudo correto. Top. O que que ele viu? Ele achou aqui, ó, um cara que eu consigo extrair. Então eu vou clicar aqui. O Destination Schema, ó, esse aqui é legal. Eu vou criar um Destination Schema padrão. Então eu vou botar raw covid casos.
aqui para eu saber que tudo que for criado aqui, né? Porque assim, a API, ela pode ter vários endpoints. Então, a API de COVID, eu posso ter casos, posso ter, sei lá, clínicas que participaram, pacientes, coisas assim. Então, tudo que vier dessa API, ele vai ficar assim identificado no banco. Apply. Depois eu posso ver aqui, né, o casos e o que que eu vou dizer para ele, ó, eu posso replicar as sources, então pegar tudo que tá full lá e jogar para dentro, ou eu posso criar um rolê de histórico, né? Fazer um append de histórico. Eu vou só replicar. Aqui também, né, ele pergunta se eu quero fazer override, então sempre apaga tudo e joga tudo de novo, ou se eu deixo, mantenho tudo e pega a nova extração e joga embaixo. Eu vou deixar override. E se eu não me engano, cara, tinha um jeito aqui de eu ver as colunas, né? Mas pelo visto não tem mais. Então aqui ele pergunta se eu quero fazer um scheduler disso, né? Eu quero rodar isso automaticamente. Mas isso aqui eu vou deixar manual. Por quê? Porque a gente vai fazer esse scheduler pelo próprio Airflow, né? Então a gente vai botar aqui, step. Ó, aí beleza, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a de fato rodar o projeto, mas ele tá pausado. Por quê? Deixa eu baixar minha câmera aqui. Por que que ele tá pausado? Porque ele não tem scheduler, ou seja, eu não disse pra ele, roda cada 1 hora, roda cada 3 horas. Não, eu disse eu que, manual, né? Eu que vou dizer quando tu vai rodar. Então eu vou agora dar um sync now, que de fato ele vai começar a executar. Eu posso vir em Job History aqui, para eu ver o history, né? O que que tá rolando. Vamos ver se ele vai dar certo. Então ele vai bater lá na API, vai pegar os dados e vai jogar para o banco de dados. Se tudo tiver configurado corretamente. Ó, ele criou a tabela. Só que eu já achei estranho aqui, ó. Ele disse que ele salvou uma linha. Estão vendo? Tá estranho, né? Eu vou ver no banco. Ó, vou abrir um novo rolê aqui no banco. Vou fazer select asterisco. Pronto. Aqui, ó, vocês podem ver que ele criou os esquemas. Então, ele criou o esquema do Airbyte, que é um esquema interno dele, né? Então, é do próprio Airbyte aqui, para ele controlar o que que ele roda e tudo mais. O public, que é o padrão, e criou aqui, ó, o do COVID-19 e criou casos. Vamos rodar e vamos ver o que aconteceu. Ó, o que que aconteceu aqui, ó? Ele trouxe só isso aqui, não trouxe os campos. Provavelmente a nossa configuração aqui, ó, do builder tem alguma coisa faltando. Vamos ver aqui, ó, em strings. Ó, porque quando eu chamo aqui, essa API tem paginação também, galera. O esquema tá aqui, beleza. Ela tem paginação. Ó, gurizada, então aqui, ó, eu tive que fazer alguns ajustes, mas o código vai estar tudo aí para vocês. Então ele estava vindo uma linha só e não estava abrindo os campos, ó. Agora a gente conseguiu abrir os campos aqui, ó. Top. Agora eu publiquei essa versão nova, que está na versão 4. Ó. Vou lá no meu source, vou vir aqui, vou em esquema e vou dar um release aqui, ó. Ó, ele tá dizendo que vai pegar uma nova. Beleza, aqui eu vou vir, olha aqui, ó, já abriu todos os meus campos, ó. E tem outra coisa, essa API ela é por paginação e ela tem 10.000 máximo de páginas. É muita coisa, galera. Eu deixei uma página só. Depois eu vou liberar mais. Ó, daí aqui beleza. Aí, ó, agora tá trazendo nossos campos. Eu vou deixar replicate e override mesmo, que nem a gente tinha conversado antes. E não vou schedular, vou deixar manual 7. Aí ele tá pendente. Vamos ver o job history e vamos sincronizar. Tá, então ele tá pegando uma página. Eu não sabia que tinha 10.000 páginas, cara. Tá? Aqui eles dizem que o limite é 10.000, mas eu não sei se, tipo, tem de fato 10.000, sabe? Porque eu botei antes pra paginar e, nossa, ó, de fato tem muita página. Olha aqui, tem 2.000. E, tipo, ficou um tempão, sabe? Pra fazer. Então, deixei uma página só. Mas eu vou mostrar pra vocês como que faz pra botar todas as páginas, já que esse cara aqui tem paginação. Olha, ele sincronizou, salvou 1.000 linhas, tá? Eu vou lá no banco, vou atualizar aqui o caso Covid.
Ah, não sei se eu botei o nome do RAW, né? É, porque eu não botei aqui, ó. Schema. Não botei o destination schema que eu queria. Deixa eu botar aqui. RAW. Boa, 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 boa. Vamos sincar aqui e ver o que que rola. Ó, eu vou botar RAW COVID, né? RAW por quê? Porque é a camada crua, né? Lembrando que a gente tá fazendo EL. Então a gente tá extraindo e carregando. A gente não tá fazendo transformação nesse momento. A transformação vai vir por parte do DBT, né? Vamos ver nosso ambiente. Ó, o ambiente tá 60% de processamento, 6 GB de memória sendo consumida, né? Sendo que só o Airbyte pedia 8, né? Mas não tá consumindo isso. Eu tenho 15 GB esse cara aqui. E aqui, ó, quem tá consumindo mais esses caras, CPU. O Airbyte, né, consome um pouco. E memória tem um container aqui no meio do Cosmos que tá pegando também. Mas normalmente é o Airbyte aí que mais pega, né? Então, por exemplo, aqui, se isso aqui tivesse várias cargas aqui, talvez seja de eu aumentar o core dessa máquina já. Ela tá com 4 núcleos. Talvez aí é uma máquina virtual, claro, enfim. Mas teria que talvez ter uma máquina mais parruda para conseguir rodar isso aí, né? O Airbyte, cara, ele é top. Mas eu tô vendo que ele consome bastante, velho. Ó, então puxou aqui alguns kbytes e 1000 linhas. Vamos ver no banco. Vou atualizar. Ó, raw covid, tabela casos, caso, né? Tá aí, ó, date, estado, detalhes confirmados, morte, rate, né? A quantidade de morte, estado, place, né? Se é estado, enfim. O código do IBGE, order, população estimada população em 2019, confirmados 100k habitantes. E aqui, ó, bem legal, ó, o Arbyte coloca o ID que ele tá rodando, né? Cada linha, acho que ele coloca um ID. Qual data que ele tá fazendo essa extração? Então, 29/8 às 21 horas. E aqui também ele bota um metadados aqui, né? Então ele bota aqui todo o rolezete aqui do rolezete. Então aí, a nossa primeira extração efetuada, galera. Lembrando, né, do que eu falei, então esse cara aqui, ele tem 10.000 páginas. Eu puxei uma só, cara. E levou alguns segundos aí. Se você quiser abrir todas as páginas, você pode vir aqui, paginação, botar page increment e botar 1 aqui, ó. Então ele vai começar na página 1 e vai incrementando até 10.000, tá? Então, aí, claro, né? Vai depender de se você quer de fato fazer isso. Eu, no meu caso, uma página só pra gente brincar um pouquinho já tá ótimo, tá? Então, o que que falta a gente fazer? A gente, beleza, fez o raw, né? Agora a gente precisa começar a trabalhar no DBT, galera. Agora vem a parte do DBT. Então a gente vai começar a modelar esse dado, né? Ele tá vindo bem legal já, tal, da fonte, assim, não tá, tipo, tão confuso nem nada. Mas é legal, claro, a gente fazer a modelagem, né? Pode ver que aí as colunas estão, por exemplo, data aqui, ele tá um texto, é, enfim, a gente vai ter que fazer uma configuraçãozinha ali e modelar esse dado, né? Ele não tá tão absurdamente assim, mas a gente vai modelar até chegar na parte da visualização. Bora lá, guys. Bom, agora a gente vai para qual parte, ó? Eu tenho aqui o Airbyte, ele já tá funcionando, né? Só que eu tenho que ficar chamando aqui manual. Claro que se eu vier em Scheduler aqui, ó, eu posso schedular, botar aqui né? E ele mesmo vai ficar fazendo. Ou com o Chrome também, né? Mas eu quero que o Airbyte, o Airflow, seja o meu orquestrador principal. Então eu vou orquestrar tudo pelo Airflow. Assim eu não preciso gerenciar duas ferramentas ali na questão de orquestração. Eu só deixo o Airbyte para criar connection, beleza?
Então aqui, como que a gente vai fazer isso, tá? Eu tenho um repositório, né, que se chama degs. E aí aqui no, deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Aqui no, é, no Athena Cosmos, que é o projeto que eu falei lá do Cosmos. Então, o que que eu tenho lá dentro desse cara? Eu tenho DEGs e DBT, né? Então, esse aqui eu já expliquei na aula de Airflow, como que a gente faria, né? Então, eu tenho um repositório Airflow que é sincronizado automaticamente aqui em DEGs, ó, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir no meu repositório Airflow. Eu tenho aqui, eu já fiz duas pastinhas, então eu fiz uma pasta do DBT e uma pasta do Airbyte. E aí eu fiz aqui, ó, o projeto, né? Que eu já tinha feito e tal. E eu vou deixar esse código aí, mas vou explicar para vocês como é feito. Então, para poder chamar cargas para no Airbyte, eu preciso fazer isso via API, tá? Então, preciso fazer via API. Então, eu vou até tirar esse outro aqui, ó. Até excluir isso aqui. E vou deixar só esse cara. Eu vou mudar o nome dele para Covid, né? Covid-19. Opa, 10, né? Covid-19, que vai ser o nosso cara. E aí aqui, ó, vou até tirar esse terminal aqui. Depois eu puxo outro. E aqui como é que funciona, ó. Então eu vou pegar um time delta aqui de data, eu vou pegar, né, do Airflow o DAG, né? Então isso aqui eu tenho que pegar. Isso aqui é um código Python, tá? Só explicando para quem não tá muito ligado. Esse código DAG que vai dizer pro Airflow que isso aqui é uma DAG, né? Então eu vou pegar um operator do Airflow que se chama Python Operator, ou seja, para ele fazer coisas de Python, né? Depois eu vou pegar do Utils, né, que é um pacote do Airflow, e vou pegar dias, né, dias ago, né? Depois eu vou pegar requests, a lib requests. Para que que eu vou pegar lib requests? Porque como eu falei, o Airbyte, ele usa uma API para eu chamar ele. Só que para eu chamar essa API, eu preciso autenticar nessa API, né? Não é simplesmente eu chegar lá por Airbyte e dizer, roda uma carga aí. Não. Eu preciso autenticar. Então eu vou usar requests para essa autenticação. E da requests, ó, eu tô pegando o pacote autenticação e HTTP básico, tá? Depois o login e o time. Aí nessa parte de default args é os argumentos default da DAG. Eu vou dizer que o dono da DAG é o Airflow, não dependo de nada, não vou mandar um e-mail de falha, caso a DAG falhar, mas aqui eu posso botar true e botar um e-mail, né? Então isso aqui é legal, se você vai fazer em produção, né? Então você usa ali a questão do true e, e aí você usa assim, né? True, true. E aí você usa um e-mail aqui para ele mandar esse e-mail, tá? E aí acho que tem até uma configuração que tem que fazer também no Airflow para ele conseguir mandar e-mail. E aí tem e-mail de falha e e-mail de retry, né? Qual que é a diferença? O e-mail de falha é quando de fato a DAG falhou. Já o e-mail de retry é o quê? Se deu erro uma vez, ele pode tentar de novo fazer ela, né? E aí, nesse tentar de novo, ele pode ou não mandar e-mail, depende do que você quiser, né? Quantos retries ele vai tentar? Eu botei um, tá? Então ele vai, deu erro, ele vai tentar de novo uma vez e se der erro daí ele vai dizer que de fato falhou. O timeout não, o delay do retry é 1 minuto, então ele vai fazer, vai esperar 1 minuto e vai tentar de novo, tá? O nome da trigger, né? Eu vou botar underline covid underline 19, tá? Então beleza, ó. Então o covid-19, qual que é a connection no Airbyte? Isso aqui é muito importante, ó. Como que o Airbyte sabe que eu quero rodar esse cara aqui, ó? Então eu venho em Connections, eu vou ter aqui o que chama de Workspace. Então qual que é o código desse Workspace? É esse código aqui, ó. Então se eu precisar navegar entre Workspaces, eu vou usar esse código. Porque a API, ela é uma chamada via HTTP mesmo, né? Então,
eu quero agora, aqui eu posso ter várias connections, mas eu quero chamar essa connection aqui. Como que eu sei que é essa connection? Você pode, quando você entrar nela, você pode ver aqui, ó, que ele gera um código, ó. Esse código aqui, depois de connection, é o ID dessa conexão. Então, sempre vai ser esse ID. Esse ID não vai mudar, a menos que você apague e gere outra, né? Gere de novo a conexão, ou enfim. Então, cada conexão tem esse ID único. E é esse ID que eu quero chamar. Então, vou botar esse ID aqui. Beleza. Aonde eu vou logar? Eu vou logar na máquina que está o Arbite, né? Então, a máquina que está o Arbite, se eu não me engano, é essa aqui, ó, 2431. O IP dela é esse aqui. Então, vou botar aqui o IP dela. Então, não, veio tudo, bicho, antes. É só 24 aqui e aqui 31. Então, beleza. Ó, então essa máquina, eu vou na porta 8001, que é a porta da API, tá? Lembrando que a porta do Arbite é 8000, do web, né? Desse cara web que tu tá vendo aqui é 8000. Mais a da API é 8001. Aí aqui a connection, bibibi, ó. Depois eu vou passar uns readers aqui e um payload. Depois eu vou passar aqui, ó, a autenticação básica do Arbite. Então é Arbite e a senha é password. Se você mudou a senha, tem que mudar a senha aqui, tá? Isso aqui tem que mudar daí. Aí, isso aqui é umas configurações de resposta. Beleza. Aí quando eu chamei a API, o que acontece? O Arbite vai começar a rodar. Mas como que o Airflow vai saber se deu falha ou não? Se deu falha ou se deu sucesso, né? Como que ele vai saber? Então eu fiz um while aqui, ó, que fica esperando o Arbite responder. Então eu mando a solicitação e aí eu fico esperando. Se o Arbite responder sucesso, eu marco como sucesso. Se o Arbite responder falha, eu marco com falha. E se o Arbite não responder nada, der timeout, eu marco com falha também, tá? Então esse aqui é um while para isso, tá? Aí aqui é configurações da DAG, então o nome vai ser esse, o default args é o que tá aqui em cima, que eu tô só puxando ali aqui embaixo. Descrição, né? É uma DAG que chama o que triga o Arbite. O scheduler intervalo, então eu vou rodar a cada dia, né? Então eu não vou definir uma hora nem nada. E o start date é a data de ontem, se eu não me engano, esse DAGO1 aqui. Aí aqui são as tags, então eu vou botar aqui, vou deixar Airbyte, vou deixar esse postgres aqui com P minúsculo. E vou colocar aqui Covid-19. E vou colocar aqui API Brasil IO, né? Brasil IO. Para eu saber o que de fato é isso, beleza? Aí aqui no final ele roda lá com o operador e roda a minha deck. Beleza, então a deck tá pronta, é bem simples. É Python, né? Então é isso aí. Você pode fazer decks complexas, pode conectar banco, pode fazer o que tu quiser aqui. Essa questão de Python é bem maleável, né? Você pode aqui fazer o que você quiser. Então minha deck tá pronta. Como que eu vou fazer essa deck cair lá pro Airflow? Então vou abrir o terminal aqui. Vou dar um git add -all para eu adicionar essas coisas no git. Git commit "-m", ajustando DAG Airbyte e git push. E aí, foi para o repositório. Agora eu vou ver aqui no meu repositório, né? Na verdade, vou ver aqui no repositório do git Athena Dags. Acabou de ter um commit. Now, né? Agora há pouco. Ajustando o DAG do Airbyte. Então, se eu entrar aqui no Airbyte, eu tenho só um cara Covid-19. Se eu acessar ele, é o nosso código. Top. Agora, qual que é a ideia? Esse cara aqui, ó. Se eu vir aqui em DAG, ó. CD Athena Dags. ls-l. Ó. Então, se eu vier nesse cara aqui, ó, que tá
em Athena Cosmos, que é o Airflow com o Astro e o Cosmos, né? Aquilo que eu expliquei um pouco antes. Degs e Athena Degs, que é o meu repositório lá do Git, que está sincronizado com esse cara aqui, tá? Então, se eu vier aqui, ls aqui, eu tenho Degs ainda dentro, ls. Tem um Arbite, ls. Ó, ainda tem duas Degs aqui, ó, tá vendo? Então, não sincronizou ainda. Se eu vier aqui no Airflow, esse Airflow tinha que ter como botar escuro, né, velho? Acho que é uma das coisas que eu não sei fazer. E talvez nem tenha como fazer. Mas que ia ser top, ia ser, mano. Ah, tem o rolê do cluster ativo aqui. Olha que top isso aqui, eu não tinha nem visto, velho. Ó. Dag running. Sucesso, falha. A data eu posso filtrar. Default pool. 128 open. Caraca, mas esses dados tá vindo da onde? Ah, tá tudo zerado, né? Top. Inclusive ele tá dizendo que tem uma versão nova aqui. Depois a gente tem que aprender como que atualiza essas versões, né? Beleza, ainda não foi. Não, problema nenhum. Eu não sei se eu já botei lá para ele rodar automático. lscd degs. lscd airbyte. Aí, boa. Já veio pra cá. Talvez o script lá que eu não botei ainda rodar. Beleza, então ele foi para a pasta degs do Airflow, né, que tá conectada nesse cara aqui. E daqui a pouco ele vai começar, ele vai cair aqui, ó, caiu aqui já, ó. Então, Airbyte Covid, vou entrar nele aqui. Eu tenho um passo só, que é o Covid. E beleza, possível é isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou deixar o Airbyte aqui do lado e vou deixar o Airflow aqui também. Airflow e Airbyte, né? Os caras têm uma criatividade. Tá, então, ó, eu não tô mexendo em nada. O sync aqui, ó, o sync tá manual, estão vendo? Eu não tô mexendo em nada. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha DAG, que agora até ficou meio ruim de ver aqui, mas beleza. Ó, vou ativar a DAG. Resume DAG. Ok. Agora não sei se eu ativei a DAG ou ativei o resumo. Ativei a DAG, ó. Boa. Ativei a DAG. Ele diz que tá rodando a DAG. Deixa eu acessar. Oh, meu. Caralho, ficou pequeno, ficou horrível de mexer. Tá, ok. Tô entrando na DAG. Ó, running, tá rodando. Gente do céu, tá muito ruim de ver. Audit log. É a porra do log do bagulho. Ó, estão vendo aqui, ó? Eu não mexi em nada. Ó, sincando, ó. Sincando, sincando, sincando. O ato de sync se chama sincar, galera. Mano, aonde que eu vejo o log desse bagulho, filho? Aqui, logs. Nossa, velho. Ó. Então ele conseguiu chamar o Airbyte e ele tá esperando o Airbyte responder ele, ó. O que que ele tá dizendo? O Airbyte tá dizendo, tá running, rodando, 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 rodando. Então tá rodando, filho. Enquanto o Airbyte não responder alguma coisa tipo sucesso ou falha, ele fica com o status running, né? Ah, teve uma coisa aqui, ó, vocês verem aqui embaixo, ó. Eu tentei liberar todas as páginas da API lá, que são 10 mil. Cara, ficou 2 horas e 12 e não carregou tudo. Deu erro. Provavelmente recusaram lá a minha conexão. Então, se fosse ver todas as páginas, acho que daí teria que fazer algum esquema mesmo, de verdade. Caraca. Ó, sucesso. Ó, sucesso. Olha só que coisa linda. Ó. Então, 5 sucessos, ó. O Airbyte respondeu para ele: beleza, rodou o teu negócio aqui. Rodou. Top. Então agora, vou fazer uma nova DAG para chamar uma nova connection. Cadê aqui, ó? Quero chamar uma nova connection. Cara, duplica esse arquivo aqui. Esse arquivo tá aí na descrição do vídeo, tem um repositório aí. Vai estar tudo nesse repositório. Aí você vai simplesmente mudar aqui, ó, o ID da connection. Aí você pode ir mais além, né?
Porra, cara, mas aí tu tem um bagulho aí e cada connection nova vou ter que duplicar esse arquivo, mudar o nome da DAG, não sei o que. Não, tu pode ir além, né? Eu tô mostrando aqui pra vocês o básico, né, do projeto. Mas o que que tu pode fazer? Tu pode chamar esse cara de Airbyte, simplesmente, dizer que ele vai só trigar coisas do Airbyte. Aqui, ó, em connection, né, que é a variável no caso, tu vai dizer para ele que ele pode pegar uma lista de connections. E aí tu vai criar um arquivo e nesse arquivo tu vai botar toda a tua lista de connections e ele vai fazer um loop, né? Ele vai ir numa, depois vai noutra, depois vai noutra, depois vai noutra, noutra, noutra. E aí tem outro ponto. Aqui eu coloquei, ó, para ele fazer uma vez ao dia. Mas aí, sei lá, você vai ter uma carga no Airbyte da Covid, você vai ter uma de cripto, você vai ter uma de um sistema. E elas têm que rodar em horários diferentes. Ah, uma tem que rodar, sei lá, meio-dia, outra tem que rodar 1 da tarde, outra tem que... Então, o que que você pode fazer? Você pode dizer para ele ficar executando essa aqui a cada 1 minuto, por exemplo, e botar também o scheduler, né, dinâmico, né? Então ele vai na lista, pega o ID e diz: Ah, esse ID aqui eu tenho que rodar 10 horas. Esse ID aqui eu tenho que rodar a cada 3 horas. Esse ID aqui. E daí ele vai. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai ler aquele cara e vai pegar só os que ele tem que executar naquele momento. Se ele não tem nada para executar, ele vai dizer que tá tudo ok, beleza, fé em Deus, né? Mas se ele tem coisa para executar, ele pega e vê o horário, se bate com o horário que ele tem que executar. E, cara, isso aqui tu pode fazer o que tu quiser, tá? Mas então tá aí, esse é o exemplo de como colocar o Airflow chamar o Airbyte. Ou você pode simplesmente vir no Airbyte, né? Que também não tem problema nenhum. Pegar essa connection, vir em settings e você botar o scheduler aqui. Então, tipo, o seu Airflow não orquestraria o Airbyte. E tá tudo bem também, né? Então, aqui no nosso caso, eu quis que ele fizesse isso para deixar um orquestrador só, né? Mas tu pode pôr aqui, tipo, o scheduler a cada, sei lá, 2 horas, save. E tu pode vir aqui ó, no settings, ó. Não sei se é no... Onde é que é, cara? Notifications, ó. Não. Daí aqui você pode mandar o webhook, ó. Mas eu sei que tem um lugar que tu pode dizer também para ele se tu quer que ele mande e-mail caso dê falha. Eu sei que tem um rolê de... Aqui, ó, Advanced Settings, vamos ver se é isso. Change, Bakefill New, String Prefixo, Detect Propagate. Não, não é isso não. Cara, eu não sei, não lembro mais onde é, mas eu sei que tu pode mandar pra ele alertar, sabe? Alerta por e-mail caso dê falha, alguma coisa assim. Então, é isso. No nosso caso, eu vou continuar deixando manual, vou aplicar e vou deixar que o Airbyte chame ele ali a cada uma vez ao dia, né? E também eu posso mudar o meu scheduler e tudo mais. Então é isso. Rodou, feliz, felizardos e beleza. Essa é a parte do Airbyte, do Airflow, orquestrando o Airbyte, tá? Então agora de fato a gente vai para o DBT. O DBT eu também fiz um repositório para ele, tá? Vocês podem ver que eu fiz tudo organizado nesse projeto. E esses repositórios, inclusive, eu vou deixar para vocês. Vocês podem clonar, enfim, vou deixar aberto, né? Então o que que eu fiz aqui, ó, até para vocês se organizarem, ó. Aí embaixo vai ter esse cara aqui, ó, projeto end-to-end. Que daí eu vou colocar todos os projetos que a gente vai fazer end-to-end. Vai ter a pastinha do Covid, você vai acessar essa pastinha e lá vai ter todo o manual de como fazer, onde tá as coisas e tudo mais, tá? Então é assim que vai funcionar. Beleza, vamos até dar uma olhadinha no banco lá, se alimentou nossa tabela, beleza, o banco tá funcionando, ok, rodou hoje, ó. Rodou hoje, gente, nossa, hoje é dia 30, às 20 horas aí, ó. Beleza, então agora a gente vai para o DBT. Então vou abrir aqui
o repositório do DBT. O DBT ele é um pouquinho chato de configurar. Já vou dar a letra para vocês aqui, ó. Nova janela. Vou abrir uma pasta e vou abrir aqui Athena DBT, tá? Então ele é um pouquinho chato de configurar, tá? Mas esse repositório aqui você pode usar de exemplo para o seu, tá? Então, no meu caso, eu já fiz até algumas coisas aqui que eu vou até. Tá, então o DBT eu já expliquei nos vídeos, até se é bom você ver os vídeos da Stack, né? Porque eu acabei explicando lá as coisas. Mas o DBT funciona assim, ó. Você vai ter o DBT da sua máquina, né? Onde você vai desenvolver, você vai fazer todo o rolê. E vai ter o DBT que de fato vai rodar, que o Airflow vai chamar e vai rodar em produção. Por que que tem essa distinção? Porque é o seguinte, o DBT, ele é um código SQL que você coloca numa pasta e quando você chama aquele código, ele conecta no seu banco de dados, executa o código e cria uma tabela baseada naquele código que você executou, tá? Então, em resumo, assim, do geral é isso, tá? Só que o que acontece? O DBT, ele roda no esquema de produção, que é o public, né? Se eu não me engano. Então pensa o seguinte, você está desenvolvendo, você dá um run no seu DBT, ele vai lá na tabela de produção, apaga ela e joga essa do seu código novo. E aí, digamos que você errou alguma coisa, você estava só testando, você estava fazendo um projeto, fez um filtro, alguma coisa, quebrou a produção. Então, é muito importante ter essa distinção, tá? O DBT por si só, ele não entende isso se você não fala isso para ele. Então, por exemplo, se eu conectar aqui no meu banco e executar, eu vou lá no esquema public e ele vai apagar e vai gerar a tabela lá. E para ele tá tudo ok, tá? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Inclusive, vocês vão poder, né, depois baixar esse projeto para vocês verem. Eu vim aqui, ó, em macros, né? E fiz isso aqui, ó, tá? Que é uma macro do DBT. Então o DBT também usa, é possível usar Jinja nele, que é uma linguagem, né? E você pode gerar macro com ele. Você pode gerar macro de tudo que é coisa. Vou dar um exemplo de uma macro. Você tem no seu banco de dados ou na sua extração uma uma data que você sempre precisa tratar aquela data, né? Ela vem quebrada ou vem no formato e você sempre precisa tratar para outro formato. Então, o que que acontece? Você pode criar um Jinja que transforma essa data no formato que você quer. E em vez de você sempre ficar colocando o código para transformar essa data, no seu código você chama esse Jinja. Então, as macros são para isso, são atalhos, né? São atalhos para fazer coisas que você quer que o DBT faça e você não quer ficar repetindo, tá? Aqui, ó, o que que essa macro vai fazer? Ela vai ver se a pessoa que está rodando um modelo do DBT, ela está com o usuário Postgres. Por quê? Porque o usuário Postgres é o usuário SA do banco, né? Poderia ser outro usuário aqui. O usuário de produção, enfim, separadamente. Então, se for esse usuário, ela vai executar essas coisas que a pessoa pedir nos esquemas de produção, tá? Agora, se for qualquer outro usuário, ela vai criar ela vai fazer isso no esquema da pessoa, né? Ou melhor, no esquema do usuário que está executando, tá? Então, isso eu fiz para resguardar a produção. Então, vocês vão ver aqui na prática como é que funciona isso, tá? Então, é legal porque daí, quando eu rodar no Airflow, eu vou rodar com o usuário Postgres. E aí ele sabe que ele precisa rodar com produção. E quando eu rodar aqui na minha máquina, ou sei lá, eu posso ter 10 pessoas trabalhando nele, essas pessoas, cada uma vai ter seu usuário, ninguém vai ter acesso a esse Postgres, esse usuário Postgres, né? E as pessoas vão ficar rodando lá no dia delas e vai criar nos esquemas delas e eu não preciso me preocupar com isso. Então isso já é uma coisa de trabalho, né, em equipe, tá? Outra coisa, esse DBT Project aqui, ó, esse cara é muito importante, porque de fato ele define como vai ser o seu projeto, né? Esse aqui é o carro-chefe do projeto, ele que vai definir todas as configurações principais do projeto.
Então, isso aqui é meio que padrão, né? Que é tipo os paths do DBT. Então, se eu chamar models, quer dizer que eu estou chamando a pasta models. Se eu chamar análise, eu vou chamar a pasta análise, assim por diante. Então, eu vou dar um path aqui. E se eu chamar macro, eu estou chamando a pasta chamada macro. Clean targets. Isso aqui é para apagar essas tabelas aqui. Então, sempre que roda, ele apaga essas tabelas aqui. Models. Aqui é uma parte importante. Então, o que eu defini aqui para ele? Que tudo que for rodado staging, né, na pasta staging, ele vai de fato criar uma tabela no banco e o esquema que ele vai criar vai se chamar staging. Tudo que for da pasta intermediate, ele vai fazer ephemeral, ou seja, isso não vai ser criado tabela, não vai ser criado no banco, vai ser só executado. No esquema intermediate, por que eu botei o esquema se não vai gerar tabela? Porque isso aqui eu posso mudar no modelo. Então, eu posso chegar no modelo ali e dizer para ele, ah, beleza, tu tem lá no padrão lá que tu não vai gerar esquema, mas eu posso dizer nele, né? E o modelo vai sobrescrever o padrão. Então, se eu botar num modelo que ele tem que gerar uma tabela, ele vai gerar uma tabela daquele modelo, tá? Então, se alguém fizer isso, eu quero que crie nesse esquema intermediate, para não bagunçar o meu banco. E quando eu fizer Marts, eu vou gerar uma tabela e vou jogar no esquema Marts, tá? Então isso aqui é configuração do meu projeto, que eu acho que é legal. Porque é legal tu ter staging para as pessoas consultar e é legal tu ter Marts. E esse cara aqui eu deixo ephemeral, porque assim reduz, né, eu ter mais tabelas no meu banco, beleza? Outra coisa, esse aqui é o Profiles. Então esse cara aqui também é muito importante, o Profiles. Por que ele é importante? Porque ele de fato vai dizer para o seu DBT como que ele vai conectar no banco de dados, né? Então é ele que vai dizer como que você vai conectar no banco de dados. Então ele vai dizer, ó, o tipo de conexão é Postgres no meu caso, e aqui eu estou usando variáveis de ambiente, ó. Então eu vou ter uma variável dbhost, dbuser, dbpassword, dbport, mas se eu não passar essa variável vai ser 5432. dbname, que é o nome do banco, mas se não passar vai ser Postgres. E schema, que se eu não passar vai ser public. Porém, isso aqui vai ser sobrescrito, né, por causa da macro. A macro que vai ver se, né, tu vai poder jogar no public ou não, tá? Então isso aqui é de fato a conexão. Então, esse é o primeiro ponto que eu falei para vocês, né? A gente precisa ter o DBT nessa máquina para eu conseguir executar um projeto. Então eu fiz um readme aqui. Na verdade, esse readme é do projeto. Eu não fiz um readme. Ou fiz? Ah, fiz. Claro que eu fiz. Não pode, né, gente? Não pode. Depois eu vou arrumar esse readme aqui, mas acho que já dá para trabalhar com ele. Então aqui, ó, vou até apagar essa pasta que eu tenho aqui. Excluir. Over pro lixo. Então, ó, o que eu tô falando aqui, ó. Beleza. Deixa eu dar um git. Ah, não. Tá. Eu fiz modificação. Beleza. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei, né, de fato, o projeto. Como que você cria um projeto DBT? Primeiro você tem que ter o DBT instalado. Então, vamos instalar primeiro o DBT, depois eu vou passar para vocês, ó. Então, o que a gente vai criar? A gente vai criar uma Venv. O que é uma Venv Python? É tipo um ambiente de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, né, eu vou trabalhar com o DBT aqui e ele usa uma lib 1.1 de uma biblioteca. Mas eu tenho outro projeto que usa 1.2. Se eu instalar as duas na minha máquina, elas vão gerar conflito. Então, a Venv é como se fosse uma pastinha, né, um lugarzinho separado aonde você pode ter as libs daquele projeto. E aí você vai trabalhar dentro daquelas libs. E quando você for para outro, beleza. O que aconteceu? Parece que não aconteceu nada. Mas, se você ver aqui embaixo, ó, ele gerou uma pasta. Estão vendo? A pasta Venv. Então é isso mesmo que a gente queria. Beleza, depois eu vou ativar essa Venv. Isso aqui, ó. Isso aqui de ativar a Venv. Sempre, coloque na cabeça de vocês. Sempre que tu for trabalhar com o DBT na tua máquina, você tem que ativar a Venv. Se ela não estiver ativa, ele vai dar erro. Como que eu sei que ela está ativa? No meu caso, eu uso aqui um terminalzinho diferente. Para mim aparece aqui, ó.
Ó, eu estou dentro dessa Venvia, tá? Mas no Bash, ó, aparece aqui, ó, Venv na frente. Então, se tá esse Venv na frente, você tá dentro de alguma Venv. Se não tá, tu não tá dentro da Venv. Então, tu tem que dar esse comando aqui, ó, sources Venv, né, para ativar a Venv. Beleza. Agora eu tô dentro da Venv já, eu vou começar a instalar os pacotes dentro dessa Venv. Então, vou instalar esses Essential aqui, que são os pacotes essenciais. Vou colocar minha senha. Gente, eu tô no... Às vezes eu esqueço, galera. Eu tô no Fedora. Ah, o Fedora é diferente, tá? Então ele tá rodando ali, beleza. Nananã, nananã, vai rodar uns pacotes loucos aí. Beleza, não tem. Depois eu vou rodar, eu vou fazer um pip install aqui desse pacote aqui. Aí o pip é igual, né? É igual nos... Tanto faz no Fedora ou enfim. Vou dar um pip install. Aí ele até me deu aqui pra eu dar um pip install upgrade. Vou aproveitar pra dar um upgrade também. Depois, o que que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter o requirements. O que o requirements é, né? O requirements é um arquivo que tu sempre coloca ele caso o teu projeto dependa de alguma coisa. Então, por exemplo, para eu rodar um projeto de DBT, eu preciso do DBT. Então, ele é um requisito, um requirements. Então, para eu já deixar tudo aqui, eu poderia botar tudo aqui, ó, nesse requirements. Tudo que eu preciso desse projeto. Então, deixa eu voltar no README aqui. Ó, então aqui eu botei alguns comandos caso vocês queiram criar esse requirements. Mas no nosso caso aqui, já está criado esse requirements. Eu já coloquei aqui, ó. Outra coisa, o DBT, ele é por versão de banco que você vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar no banco Postgres. Mas você pode estar trabalhando num BigQuery, num Redshift, num MySQL, enfim, milhões de bancos. Então, se você está tipo, trabalhando no Redshift, você vai instalar o DBT Redshift. Se você está trabalhando no BigQuery, você vai instalar o DBT BigQuery e assim por diante, tá? No meu requirements vai estar DBT Postgres, porque a nossa stack é Postgres, tá? Mas aí vai depender da tua stack. Se não for Postgres, aí tu pode botar outro. Então, vou botar o comando aqui, ó, pip que é o comando que está ali escrito, né? Install -r requirements. Eu quero usar um requirements para fazer a instalação. Ele vai ver o que tem dentro desse requirements e vai fazer a instalação. Então, ele vai começar a fazer aí a instalação do DBT. Depois eu vou melhorar essa documentação aqui, porque está faltando algumas coisas, né? Então, ele vai instalar o DBT Core, depois ele vai instalar o DBT Postgres. Ó, instalou. Então, se eu der DBT debug aqui, um comandinho para a gente debugar o DBT, vocês vão ver que, ó, o DBT já pingou. Já pingou. Alguma coisa ele já está falando. Então o DBT já está rodando, né? Ele está funcionando, mas ele não está conectando ainda, não está fazendo nada. Então, como que ele vai se conectar? Ele vai se conectar com esse cara aqui, ó. O o o Profiles. Esse Profiles é como se fosse o caminho, né, que o DBT vai usar, é um mapa, né? Então ele vai dizer qual banco ele vai se conectar e tudo mais. E esse cara aqui, ele tá com variáveis de ambiente, ó. Então o que que eu preciso criar? Eu preciso criar um ponto .env, que eu inclusive achei que eu tinha criado. Enfim, vamos aprender a criar agora. Então a gente precisa criar um ponto .env. O que que é o ponto .env? Ele é as variáveis de ambiente, tá? Então vou até pegar aqui, ó, as variáveis que eu preciso. Então, como que cria um ponto .env? É bem simples, ó. Você vai... Pode ser até aqui no VS Code, ó, novo arquivo de texto. Aí você vai pegar aqui, ó. Eu vou colocar lá no README lá também. Ó, eu vou colar aqui. Aí vocês vão ver aí no de vocês aí depois. Mas eu vou colocar no repositório. Então, host. Qual que é o meu host? Eu vou vir aqui no Debeaver. E vou pegar aqui, editar connection, meu host, ó. Então esse cara aqui, pá.
Se eu não me engano, tem que ser assim, né? Usuário. Aqui eu já vou passar para vocês uma coisinha, mas vamos fazer com esse usuário aqui primeiro. Senha, vou botar a senha do meu banco. Porta 5433, porque o meu é diferente. DBName public, beleza. Então eu vou salvar esse cara aqui como .env. Tem que salvar com esse nome, tá, galera? Vou botar ele aqui no AthenaDBT fora aqui. Ó, ele veio parar aqui embaixo, .env, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou exportar essas variáveis de ambiente. Então eu vou dar um source.env. O que aconteceu? Se eu der um echo aqui e botar, por exemplo, essa variável de ambiente aqui, para vocês entenderem o que é uma variável de ambiente. Ó, isso aqui, ó. Então, o que é essas variáveis de ambiente? Variável é sempre um lugar para tu guardar alguma informação. E nada mais é que isso que a gente fez aqui. A gente está dizendo para o sistema o seguinte, ó. Tu vai ter uma variável chamada dbHost e lá dentro dessa variável tu vai guardar esse cara aqui, ó, tá? Então, quando o dbt ele for tentar conectar, ele vai pegar essas variáveis de ambiente e aí vai ser traduzido para aquele valor, tá? Então a gente pode dar dbt debug de novo, que é um comando legal para a gente debugar se está funcionando o nosso dbt. Ó. Então aqui ele já deu errado, ó. O dbt tem que ser PES aqui, não password. Cadê o profiles? Oh shit. Então vamos lá de novo. Source, sempre que você muda o env, você tem que exportar ele de novo. Ó, o que ele deu aqui, ó? Beleza, tu tem um profiles, tá ok. O teu projeto, ele não tá achando o projeto, que é o dbt project. Mas o dbt project tá aqui, ó. Como é que ele não tá achando? É porque eu não tô na pasta, né? Se eu der o pwd aqui, ó. Eu tô na pasta Athena dbt, mas eu tenho que estar na pasta Athena, dentro dessa pasta Athena. Então vou rodar dbt debug de novo. Ó, o que ele vai dizer, ó? Agora eu não tenho o... Não, tem o profiles e o project tá dentro. Cara, ele tá viajando aqui. Ó, o profile está aqui e o project está aqui. Será que ele tá pegando meu outro profile? Acho que tem a ver com esse default aqui. Eu vou tirar esse default. Ah, ele tá dizendo como se eu tivesse passando um texto e não um número na porta, né? Vou tentar de novo. Source.env. Ah, daí o env tá fora. Meu Deus, cara. Deixa eu botar o env aqui pra dentro também. Eu falei que o dbt era meio chatinho de configurar, galera. É, ele fica dizendo que tem que ser um inteiro. Qualquer coisa eu boto a porta na mão. É, vamos pegar aqui, ó, e vamos botar essa porta na mão, ó. Tirar isso aqui, ó. 5433. E é isso, ó. Então, eu tenho um profiles e ele tá legal. Eu tenho um project, ele tá legal. Eu tenho o git, ele tá legal. E eu estou conectado ao banco de dados. Top demais, galera. Top demais. Então, o dbt local já está funcionando. Está funcionando. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui no Postgres? Fecha aqui. Eu tenho aqui o esquema raw covid. E aqui eu tenho minha tabela de covid. E lembra que eu expliquei lá, quando a gente for fazer, né, a questão do modelo medalhão. Então, deixa eu recapitular aqui para vocês. Então, o modelo medalhão, deixa eu ver se eu tenho aqui já. É, bem dizer, tá aqui, né? Então, eu tenho raw, que é a camada crua, staging, que é a camada bronze, intermediate, que é prata, e martins, que é ouro, né? Então, esse é o modelo medalhão. Então, na staging, eu tenho pequenas modificações, mudanças de tipo de coluna, nome de coluna, etc. Intermediate é a mudança pesada, então onde eu faço join, onde eu faço case, onde eu faço
um monte de coisa, onde eu de fato modelo meu dado para o meu projeto. E Marts é onde eu trago essa modelagem que eu fiz em Intermediate. Então, o Power BI, o Metabase, o Excel vão sempre ser consumidos na camada Marts, tá? Então isso é bem importante. Então aqui no DBT, o que que eu fiz? Aqui, né, as questões, os modelos ficam em models e eu já criei, ó, criei staging, Marts, intermediate. Já criei as pastinhas onde vai ficar os modelos, ok? Beleza. Então, como é que funciona aqui no DBT, né? Ó, aqui, ó, no staging, a gente precisa, eu vou criar uma pasta, né? Vou remodelar, mudar o nome dessa pasta aqui. Então vai ser raw COVID-19, né? E aí a gente é obrigado a ter esse cara aqui, ó, que é o sources. O que que o sources vai dizer para o DBT? Ele vai dizer uma fonte, né? Então, vocês já vão entender. Então, o nome da fonte é qual? É COVID-19. Aonde está essa fonte? No Postgres. Qual que é o esquema que vai refletir essa fonte? O esquema é o raw COVID. Esse é o esquema. E quais tabelas estão dentro desse esquema? Aqui é importante ressaltar. Se eu tiver 10 tabelas aqui, eu vou ter que fazer search das 10 tabelas, tá? Então, qual que é o nome? Eu tenho uma tabela. Qual que é o nome da tabela? Casos. Aí aqui vem a parte de documentação, né? Então, tipo assim, lembra que eu falei, né? O DBT lá, você pode fazer um projeto todo sem DBT. Mas por que usar DBT? Organização, documentação, qualidade de dados, tudo aquilo que eu expliquei lá nas aulas da stack de dados. Aqui já é a gente fazendo documentação e depois vocês vão ver como que ela fica, né? Depois que a gente tiver um pouco mais evoluído, eu vou mostrar de fato a documentação que ele gera. Então aqui, cara, gastem um tempo fazendo documentação. É muito importante, tá? Então, caso, o que que essa tabela mostra? Vamos dar uma descrição nela. A tabela reflete casos de Covid-19, underline 19, registrados em um determinado período e local. Beleza, tá? Então gastem um tempo aqui, não tem problema, façam aqui e tudo mais. Depois vai ter as colunas dessa tabela. Aí vamos pegar as colunas aqui, ó. Quais colunas eu tenho nessa tabela? Eu tenho todas essas. Então vou pegar aqui e vou puxar até aqui. Vou copiar e vou jogar aqui. Depois a gente vê o esquema aqui. Então, vou jogar aqui embaixo mesmo, ó. Pau. Então o que que eu preciso ter? O name, né? Isso aqui é um name de coluna. Então vou botar aqui na frente de todos. Depois do name, o que que eu preciso ter? Uma description. Opa, foi demais. Uma description. Tá? Deixa eu apagar essa aqui de cima. Beleza. Não é obrigatório botar description, não é obrigatório eu botar outras coisas aqui agora, mas eu já estou fazendo completo para depois a documentação ficar legal. Eu não preciso voltar aqui, eu já estou fazendo, então faço. Qual que é a description de date? Data do registro. State, estado onde foi registrado. Diffs, mortes, né? Número de mortes registradas. Aqui o copilote ajuda muito, ó. Registro não sei do que. Indica se o registro é o mais recente registrado. Número de casos confirmados. Death rate. Taxa de mortalidade. Description. Place type, né? O tipo de local onde foi registrado. Código de IBGE da cidade. Ordem do caso. População estimada. População em 2019.
Número de casos confirmados por 100 mil habitantes. Esse raw ID aqui, eu não quero trazer essa coluna aqui. Não preciso botar ela então. Extract AT, eu vou trazer, data de extração do registro, e aqui eu não vou trazer. Então, top, ó. Então, tem a minha primeira tabela, né, na minha source, e já com documentação. Ah, quero botar outra tabela. Como é que eu faço, meu Deus? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Bem simples, ó. Aqui, ó, tables, entendeu? Então, você tem que vir nessa linha aqui de tables, botar no name, estado, por exemplo. Seria uma outra tabela. Qual que é a description dessa tabela? Tabela reflete não sei o que. Quais as colunas? E assim vai indo, tá? Uma outra coisa muito legal mesmo, que dá para fazer aqui, é a questão de testes, validação de dados. Já dá para fazer aqui na Source. Olha que legal. Então, por exemplo, né? Aqui eu vou pegar uma coluna aleatória aqui, mas digamos que seja date. Top? Então, a date vai ser uma coluna muito importante, porque ela é a data, né, do registro. Depois, lá no Metabase, eu vou usar essa data de registro para fazer uma análise de por mês, uma coisa assim. Blá, blá, blá. Então, não ter a data de registro significa que, meu, não quero esse dado, não preciso desse dado, porque se não tem data de registro, alguma coisa está errada, né? Não foi registrado. Top. Então, primeiro eu vou fazer um teste aqui, ó. Where date is new. Aí, date é uma palavra uma função, né? Então eu tenho que botar assim, né? Is null. Ó, não tem nenhuma nula. Então, se algum dia aparecer alguma nula aqui, provavelmente é um erro. Ou erro de extração ou erro da API. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar testando isso aqui todo dia? Não, eu vou mandar o próprio DBT testar isso para mim. O que que eu vou dizer para ele? Acho que é assim, né? Testes, ó. E vou colocar not null, ou seja, não, tu tem que testar sempre que eu chamar esse cara aqui, tu vai testar. E o que que tu vai testar? Tu vai testar se a coluna date tem algum registro nulo. E se tiver, Thiago, o que que acontece? Se tiver, todos os modelos que dependem desse cara aqui não serão atualizados. Vai dar um erro, né? Você vai receber esse erro e ele vai pegar todas as tabelas para frente, né, que dependem desse modelo e não vai atualizar elas. Primeiro que dá um erro e você é notificado, então você vai arrumar esse erro, vai atrás, vai descobrir o que aconteceu, então você não está no escuro. Segundo que, é uma coisa bem importante, os modelos para frente não vão atualizar. Então, o que isso acarreta? Que lá no seu Power BI, lá no seu Excel, enfim, na ferramenta de DataVis, não vai chegar esse erro, né? Porque, por exemplo, se não tivesse data e fosse lá para o DataVis, o que aconteceu? Eu ia ter lá janeiro, fevereiro, branco, em branco, né? Então ia chegar no meu usuário final. Assim não chega no meu usuário final. Ele não sabe de nada, aconteceu um erro. E, meu, a gente tá tratando e beleza. E fica bonito, sabe? Eu não levo esse erro lá pra frente. E pior ainda, não é ele que me informa, né? Que essa é a pior coisa. O cliente te informar que tem um erro. Você não sabe de nada, você não teve alerta, não chegou nada e, tipo, deu erro. Beleza. Então, top. Essa aqui é a minha source. Agora, como que eu uso uma source? Eu vou vir aqui na raw covid, que é a minha tabela, né? Dentro do main stage. Por que que eu fiz um raw covid? Porque depois no meu banco de dados eu vou ter outras extrações, né? É a mesma coisa pros esquemas, né? Por que que eu criei um esquema raw covid? Porque eu sei que tudo que vem da API do covid eu vou jogar aqui. Que lá na API do covid tem outros endpoints, né? Estado, casos, não sei o quê. Então eu vou jogar tudo aqui. Se eu tiver uma nova fonte de dados, sei lá, um sistema ou uma API do Facebook, eu vou criar um cara aqui, Facebook. E assim fica tudo organizado. Então, vou vir aqui na minha staging, Covid-19, e vou criar uma nova staging. Por padrão, eu vou chamar tudo que for stage de STG, underline, e o nome, né?
casos. Ponto SQL. Tá. Então, essa aqui é o meu primeiro modelo do DBT. Então, aqui no meu caso, eu vou escrever em modelo CTR. Se você não gosta, se você não sabe o que é, se, sei lá, você escreve de outro jeito, show de bola, amigo. Mas o modelo CTE é um modelo muito bom de escrita de SQL e fica legal para você padronizar, tá? É top de padronizar com ele. Então, vou botar o it base ou source, né? Ou fonte s e vou dizer para ele qual que é a minha fonte. Então, vou botar select, vou botar um asterisco aqui primeiro, from. O que eu vou chamar aqui? Se eu não me engano é source. I can love you. Ó, então como que eu chamo aqui uma tabela que vem do source? Eu vou passar o nome da source, né? Então o nome da source é... putz, esqueci o nome da source. Aqui acho que é, se não me engano, é o nome da source name aqui, ó, Covid-19. E a tabela que eu quero chamar, qualquer tabela, caso. Engraçado, ficou caso essa tabela, né? Estranho. É casos, né? Deveria ser. Beleza, agora eu vou fazer um select asterisk from fonte. Beleza, top. Primeiro modelo, calma que a gente já vai arrumar ele. Calma, calma. Como que eu rodo esse modelo para ver ele sendo criado? dbt run -s para você selecionar o modelo. Qual que é o nome do modelo? stg casos. Vamos rodar. Ele vai começar a rodar. O dbt. Deu um erro. Ah, o argumento do teste está errado. Eu fiz o teste errado aqui, galera. É assim o teste. Se eu não me engano, é assim. Vou rodar de novo. Ó, tá rodando. Ó, ó, ó. Deu verde. O que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Atualiza. Ó, stage em casa. Estão vendo? Deixa eu abrir ela aqui. Ó. Então gerou a nossa primeira staging. Quais erros eu tenho aqui, galera? Quais erros eu tenho aqui? Primeiro que ele não gerou um esquema chamado staging, que é um problema. Segundo que a gente não mudou nada, né, nessa staging, né? Ficou a mesma coisa do raw. E ficou errado, né? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar as colunas da tabela. Copiar. Vou colocar essas colunas aqui. Vou tirar aquelas colunas que eu não quero. Que é essa aqui e essa aqui. E vou modelar esse dado, né? Porque na verdade eu não modelei nada. Eu só dei um select asterisco. Então aqui, ó. Esse cara eu já vou mudar aqui, ó. Data, date. Vou botar nome em português, né? Data do... Porra, data... Leitura, sei lá. Depois eu vejo o nome melhor. State também é uma palavra as estado. As mortes. Última atualização. Confirmados. Taxa de mortalidade. Tipo de local. Ordem do local. População. População 2019. Confirmados. Data de extração. Outra coisa. Aqui, ó. Por exemplo.
Date é uma data, né? Então deveria ser uma data. Então vou botar um cast date as date. Estado, tá certo. Mortes. Mortes é int. Cast as int. Que eu saiba é int, né? Não tem a morte pela metade, né? Slash. Isso aqui é um. Como chama? Booleano, né? Mas eu não sei como que é no. Mas beleza, aqui ele já tá como booleano. Acho que é booleano, se eu não me engano. É, ball, né? Ball no post. Confirmados é um int, se eu não me engano. Então aqui, cast. Cast. As int. Isso aqui é um decimal. Já tá, né? Ah, tem uns que já estão. Tem uns que já estão. Então esse aqui já tá. Estado. Código do IBGE. Vou botar um int também. Não sei pra que eu usaria esse código do IBGE, mas beleza. Tá, order já tá como número, população estimada já tá como número, já tá como número, não. A Airbyte extração já tá como data. Beleza, vamos rodar de novo, vamos ver se mudou o que a gente fez. Vamos salvar. Vamos rodar. Quando tu roda de novo, o que ele faz? Ele apaga aquela tabela e roda ela de novo. Não vai gerar duas tabelas, né? Então aqui eu vou atualizar. Ó, boa, veio data já. Beleza, o código veio int. E top, galera. Top, top, top demais. Então, a gente já tem, ó. A gente tem o nosso raw, que tá normal. Vou voltar aqui, né? Esse raw que tá normal. E temos a nossa primeira tabela modelada, ó. Data de leitura, estado, morte, já mudamos todos os nomes ali de colunas e tal. E primeira modelagem de dados, ó. Tudo feito no DBT. Qual que é o problema agora, né, galera? Que a gente criou no public. E isso é um problema, porque seria o esquema de produção. Então não poderia ter, né? Eu não poderia conseguir rodar nesse esquema. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu até deixei já pronto aqui, ó. Eu vou criar um usuário no banco, no Postgres. Depois eu vou garantir que esse usuário tem acesso ao raw covid. Raw covid. Eu vou criar um esquema chamado Thiago Linhares. Vou garantir privilégios nesse esquema. Opa. Vou garantir privilégio nesse esquema para o meu usuário. Meu Deus, cara. Vou garantir, né? Pá. Vou garantir que esse usuário possa conectar ao banco. Vou garantir o age e aqui também. E o select, delete, enfim. Nesse esquema, esse cara vai poder deletar, fazer update, o que ele quiser. Porque o esquema é dele, não vai ser usado em produção. Deixa eu botar, tem ou não. Pá. E pá. Beleza. Ah, aqui tem mais umas aqui. E o all default, né? Então, ó. Privilégio nesse esquema. E depois vai ficar default. Então, qualquer tabela que for criada nesse esquema, esse cara vai ter acesso, né? Então, vou atualizar aqui de novo. Ó, criou aqui, ó. Thiago Linhares. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir no meu env. Cadê meu env? E vou dizer para ele o seguinte, ó. Tu não vai mais logar com o usuário SA do banco.
vai logar como Thiago Linhares. User Thiago Linhares. Senha essa aqui. Tá? Beleza? Vou deixar public aqui, só pra gente ver o que acontece. Vou dar um source.env. Oxi.env. Vou dar um dbt debug de novo. Vamos ver se vai conectar. Ó, conectou. Ó, user aqui, ó. Podem ver que meu user já mudou. Agora eu vou rodar a tabela. Casos. Vamos ver o que vai acontecer. Erro. Tá dizendo que eu não tenho acesso à tabela de Covid. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar esse esquema aqui, ó. Então eu vou ter... all privilégios, né? Vou deixar o privilégio. Postgres. Vamos tentar rodar de novo. Talvez eu tenha que liberar para as tabelas também, né? Ó, diz que rodou. Beleza. Só que rodou aonde, galera? Vamos atualizar aqui. Ó, STG casos. Então a nossa macro deu certo. Então vou apagar essa aqui de produção. Apaguei, ó. E vou rodar de novo para vocês verem que eu não tô maluco. Ó, diz que rodou. Será que criou em produção? Vamos atualizar. Ó, não criou em produção. Não existe tabela em produção. E tá aqui a nossa tabela. Então, isso aqui vai me garantir o seguinte. Que qualquer usuário novo, eu vou fazer isso. Vou criar o usuário dele. Vou criar o esquema dele. Vou dar privilégio no esquema dele. Vou dar privilégio nos rows, né? Que ele precisa ler o row. E tudo que ele executar, automaticamente, pode ver que o esquema aqui, ó, eu deixei public, ó. Mas aquela macro automaticamente percebeu que eu não estava usando o usuário Postgres e disse, então tu não vai usar o public, tu vai usar o teu esquema, tá? Isso aqui garante pra gente o quê? Garante que esse usuário não vá interferir em produção, né? Depois a gente vai ver a questão de produção lá com o Airflow. Beleza? Agora a gente vai ir para os demais, né? As demais estágios aqui do DBT.